Eu cometi um erro quando saiu Death Stranding. Eu fui um daqueles que julguei mal um jogo que nos trailers parecia um personagem lotado de caixas sem muita ação. Não era colorido, não parecia divertido. Conversei com amigos e o lance era jogar Red Dead, Resident Evil 2 Remake, mas a verdade é que Death Stranding é um dos melhores jogos já feitos. Ele só é mal compreendido e eu precisei começar a jogar para entender isso, e nesse vídeo eu vou tentar fazer o que os trailers e opiniões não fazem, e sem dar muito spoiler, te mostrar a genialidade desse jogo. Death Stranding se passa em um mundo apocalíptico. Eu tô jogando há algumas horas e apesar de entender o que aconteceu, não fica tudo esclarecido nesse universo. Tem monstros, uma chuva que envelhece as coisas e apesar de ser fantasioso, parece ser uma realidade mais plausível que zumbis, por se tratar de morte e tempo, coisas que a gente não compreende tanto quanto a biologia. E apesar dos sites colocarem ele como um jogo de ação e até mesmo aventura, eu não vejo assim. Eu acho que Death Stranding se encaixa muito mais como um jogo de sobrevivência, só que em uma visão que a gente não tá muito acostumado a ter. Por exemplo, 90% dos jogos de sobrevivência tem armas, porque se defender é fundamental para sobreviver. Aqui também tem armas, mas você não vai querer usar e na maior parte do tempo não vai precisar usar. Primeiro, porque não existe animais que possam te atacar. A chuva provavelmente matou todos. O único animal do jogo é tipo um tipo de verme. Tem os monstros, mas ninguém sabe como combater eles, que são invisíveis e você pode simplesmente agachar, prender a respiração e passar por eles, porque eles também não te enxergam só se você fizer barulho. Aí tem os humanos, que são perigosos, o que é inacreditável, porque até no fim do mundo, onde só tem humanos e monstros, o mal do homem é o próprio homem. Mas enfim, você não vai querer matar eles, porque senão os corpos vão se tornar novas criaturas, explodirem. É estranho, mas é a nova realidade desse universo, onde novas regras surgiram e corpos não são legais. Então é melhor você dar uma surra nos inimigos. Mas então, por que existem armas no jogo se não tem tantos benefícios? Porque tem jogadores como eu que não liga pra nada e vai afundar qualquer tipo de ameaça com toda a munição que existir. O maior desafio desse jogo é o próprio mundo, algo inovador, eu diria, algo que ninguém pensou. Mas se um evento apocalíptico acontecer, você acha que as ruas vão continuar em perfeito estado, que os prédios vão continuar em pé? A gente não pensa muito nisso, mas tudo que o homem constrói só continua porque ele cuida, e a gente nasce, cresce e vive sem perceber o quão útil é uma rua, é um telhado. Uma vez eu fui andar em um lugar que o capim era alto e foi horrível. E em Death Stranding o desafio do jogo é esse: andar em um país destruído, onde as pessoas estão isoladas morando no subsolo. E por mais que as pessoas vejam as entregas nesse jogo como algo chato e de certa forma um motivo para não jogar, é o melhor desse jogo. Essas entregas dão uma seriedade às missões que eu não sentia há muito tempo. Teve um momento em que eu tava lotado de caixas e tinha gente atrás de mim querendo me roubar.
E eu tava levando a sério tentar fugir deles, fiquei sem saída, então vi um penhasco e me perguntei se eu pulasse, se eu iria morrer. Vi que não, então eu fui e pulei. Eu pensei mais em fugir e proteger a carga do que enfrentar os ladrões, o que é mais o meu jeito. No começo do jogo parece bem bobo e simples. Você chega em um lugar que não consegue subir e tem que dar um jeito, mas conforme avança, é inimigos, monstros, bebê chorando, inimigos armados, carga estragando, é neve, é falta de escada, tempestade, a bota acaba e você tem que usar um chinelo que você anda mais lento, você fica tão cansado que você não consegue atravessar um rio, acaba a água, acaba a munição, você fica sem bateria. Cara, é muita coisa, é muito problema que pode acontecer, não é que vai, é que pode acontecer durante uma viagem e outra. Quando o jogo te dá uma arma com bastante munição e coloca vários inimigos na tela, fica fácil comparado com esse jogo, comparado com as escolhas que você tem que fazer aqui. Realismo nos jogos é algo que as pessoas gostam e os jogos até que tentam, mas nem tudo é possível porque existe um limite entre a realidade e a diversão. Só que em Death Stranding faz algo que me deixa animado só de pensar. Eu sempre achei muito anticlimático o CJ, o Kratos e outros tirando armas e itens do rabo. Eu acho que seria bem legal em jogos como GTA, Cyberpunk, entre outros, você poder levar suas armas e itens, sei lá, no porta-malas do carro e antes de uma missão pegar só o necessário. Eu acho que isso passaria uma sensação de você estar vivendo o jogo e não só jogando. E aqui isso existe e é muito bom. Você olha o trailer e acha que é só carregar um monte de caixas de entrega, mas não. No jogo você usa escadas, armas, ganchos e tudo que você decidir levar entre uma viagem e outra, você carrega nas costas, e isso faz com que você não fabrique 300 escadas e saia pelo mapa atravessando todo tipo de montanha. Você pensa, você escolhe o lugar que você quer usar uma escada. Além de ser muito da hora ver o personagem pegando cada item para usar e não tirando tudo do próprio rabo. Ainda nessa de realismo, algo que os trailers não mostram é que o jogo te ajuda a fazer as entregas. Nos trailers você vê que existe veículos e qualquer pessoa que tenha pelo menos meio cérebro imagina que isso vai ajudar, mas não é só isso. O jogo tem equipamentos que te ajudam a carregar peso e fazer entregas mesmo a pé, e são equipamentos simples na realidade do jogo. Não é nenhuma pistola que encolhe as coisas e deixa elas mais fáceis de carregar. São coisas mais inteligentes e eu acho que o jogo podia até elaborar um pouco mais, porque a tecnologia no jogo ela é bem mais avançada, mas mesmo assim eu acho que ainda manteve o desafio do jogo e tornou mais fácil, manteve o desafio e não ficou assim, tirou todo o sentido do jogo. Eu acho que isso é legal, porque você evolui, mas também não sente que o jogo acabou aqui, sabe? Continua o desafio de carregar as caixas e ainda fica difícil. A história e contexto em que se passa Death Stranding traz algumas reflexões interessantes, como a motivação do jogo, que se passa nos Estados Unidos. As pessoas vivem isoladas no subsolo e não tem mais governo, nem nada do tipo, e eles criam uma espécie de internet para conectar as pessoas e juntas reconstruir o país. O Sam, que é o personagem principal, não
vive com as pessoas no subsolo, ele vive vagando, fazendo entregas. Você não vai ver ele sorrindo, ele não gosta que toquem nele. Então ele por si só representa bem o que é você estar sozinho nesse país destruído e passa uma vibe legal, combina. Mas é irônico porque é ele o escolhido para conectar as pessoas, um cara que não se conecta com ninguém, mas ao longo do jogo a gente vê ele mudando e é aquela evolução de personagem amadurecendo que é legal de se ver. O jogo também aborda a natureza da própria morte ao longo da história e como a gente busca um significado nela. No jogo acontece um evento onde os mundos se misturam. Existe o nosso mundo, o dos vivos, acho que a gente pode pensar assim, as praias, que é uma espécie de corredor pro outro lado, e tem o outro lado que se misturou com a nossa dimensão. Então não é só sobre o mundo acabou, agora a gente tem que sobreviver. Não é só sobre a gente não pode morrer. Morrer agora se tornou outra coisa, tem outros significados. Então você vai conhecer pessoas ao longo da história que ficam buscando explicações, fazendo maluquices, e chega um momento que até você fica criando teorias e todos se esquecem que a morte pode ser algo mais simples do que parece. No jogo tem uma chuva que envelhece tudo que toca, bom, quase tudo, e geralmente a chuva acontece onde tem os monstros. Se você reparar na chuva, as plantas no chão nascem, crescem e morrem. E eu pensei que talvez essa chuva não esteja ali apenas como algo ruim que envelhece tudo, mas se o mundo dos vivos se misturou com a dos mortos, talvez a chuva mostre o quão fino e curto é o tempo que temos comparado a algo maior, porque você tá ali vivo e em segundos você pode estar do outro lado e você não precisa encontrar explicações nisso, mas aproveitar o que tem entre isso. Tem até uma parte bem no fim do jogo que fala um pouco disso, mas eu acredito que as pessoas vão cagar pra essa parte porque, mano, é uma parte muito chata. O jogo acaba, tipo, é literalmente isso. O jogo acaba e aí eles colocam essas partes mais assim. E eu fiquei, mano, eu fiquei muito puto porque, tipo assim, eu queria ver isso antes de acabar, porque eu prestaria mais atenção.